felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas em todos os lugares, o mais bonito inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor.
obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Só existe lugar para lugar de quem governa todo o céu. No trono viver só pode haver Senhor. Se forem dois, será amado e depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber a fonte da vida. Você verá que Jesus existe plena alegria. É sempre empolgante vir aqui no Jardim Prudência na quarta-feira por causa dos testemunhos maravilhosos que a gente sempre ouve aqui. Obrigado por vocês compartilharem essas bênçãos com a gente, porque renova a nossa fé. Amém. Renova a nossa experiência com Deus também. Eu hoje escolhi falar sobre um milagre. Sobre o milagre de Jesus. A conversa hoje se chama Ele vê onde só vejo escuridão. A ideia aqui é de que Deus enxerga além dos nossos limites e atua na nossa vida. Onde a gente vê limites, onde a gente vê barreiras, Deus vê oportunidades para abençoar a nossa vida. Amém. Aonde nós vemos escuridão, Deus vê soluções para nós. Amém. Então, gostaria de pensar com você, principalmente aqui sobre essa cena. Então, não sei se você se sentiu assim alguma vez, onde
ao seu redor existia apenas coisas negativas. Então você olhou para algum problema e ele não tinha solução aparente. Você olhou uma conta que você não tinha dinheiro suficiente para pagar, ou você se deparou com uma doença que era maior do que a sua condição de lutar contra ela, ou você se viu numa situação de problemas em relacionamentos que você achava insolúveis. Já passou por isso ou foi só eu? Não, já passou. Já passou por essas situações? Já pensou assim, não vai ter como resolver isso? E aí você, na expressão popular, fica atrás de uma luz no fim do túnel, não é isso que a gente fala? Não estou enxergando nada além desses poucos palmos à minha frente. Não sei amanhã o que vai acontecer. Mas quando isso ocorre, Deus é a luz no fim do túnel. E Ele faz milagres para a nossa vida. Para falar um pouco sobre essa complexidade toda, eu queria que você visse um vídeo. Ele é uma propaganda que foi feita em algum lugar por aí, mas ele exemplifica bem qual é a nossa situação. Pode pôr aqui. Yeah, that's me. Yeah. I'd like a bar of chocolate, please. It's for my mom. You change. Happy birthday, Mom. Então nós somos mais ou menos igual a garotinha, certo? Nós temos um objetivo, um alvo que é muito maior do que a gente tem condições de arcar. Nós buscamos aqui salvação, mas não temos condições de suprir as necessidades básicas para sermos salvos. Então precisamos de ajuda externa. O que nós oferecemos para conseguir a salvação, no caso ali representado pela barra de chocolate, é uma moeda que custa muito menos do que o chocolate, um botão de camisa, quem sabe uma presilha de cabelo, quem sabe um brinquedinho. E do outro lado, quem está oferecendo essa barra de chocolate é um Deus de amor. O milagre hoje é bem conhecido por vocês, sobre Jesus andando sobre as águas na tempestade para resgatar os discípulos. Mas eu não queria hoje olhar pelo ponto de vista que você sempre viu essa história. Eu quero olhar como um Deus que supre a necessidade de algumas pessoas que não veem solução. Se coloque no lugar dos discípulos que estão na madrugada, lidando com uma tempestade, num barco que não consegue sustentar-se sobre as águas, e eles precisam de ajuda. Essa é a cena. Mateus capítulo 14, verso 25, abre aí a sua Bíblia, para nós começarmos a compreender um pouquinho sobre essa história. Diz a Bíblia, você conseguiu abrir? É fácil, né? Que Mateus está logo ali no início. Mateus 14, 25. Importante você acompanhar o texto para você ir compreender. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Então, o começo da história é o seguinte: de madrugada. Você já acordou de madrugada? Estava com insônia? Muitas vezes. Nossa. Ontem à noite? Misericórdia. Então, quando você acorda de madrugada, olha pela janela, o que tem lá na rua? Se for um dia normal, nada. Silêncio, normalmente é a hora que está mais escuro, luzes apagadas. Eu moro em apartamento e consigo olhar longe. Então, às vezes, quando eu acordo muito cedo, vou dormir muito tarde, eu vou olhar o que
eu consigo ver da janela. E de madrugada é sempre aquele horário mais escuro, mais solitário. E exatamente nesse momento solitário, escuro, que Cristo decide ir até os discípulos. Se você estiver no seu momento de história mais escura, de madrugada, é nesse momento que Deus vai ir até você. Então, nos momentos de maior tristeza, de maior desafio, Deus não te abandona, pelo contrário, Ele toma a iniciativa de ir até onde você está. Mesmo que pareça que tudo está perdido, Deus não te abandonou. Essa é a mensagem desse primeiro verso. Verso 26, agora lá estão os discípulos numa situação que parece improvável, que parece impossível. Verso 26, os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Sabe, quando nós estamos de madrugada na nossa história, qualquer movimento nessa escuridão vai parecer para você algo ruim, certo? Porque parece que quando tudo está ruim, as pessoas dizem, no fundo do poço não tem como piorar, mas parece que quando tudo está ruim, ainda dá para piorar mais, não dá? Não tem fundo do poço que pare esse problema de a gente lidar com coisas terríveis. Então lá estão os discípulos. O cenário você conhece, é um barco no meio de uma tempestade, ondas maiores que o barco, eles não conseguem mais tirar a água de dentro do barco e o barco está naufragando. Então, no meio dessa confusão, aparece um ser andando tranquilamente, flutuando na água, pisava na água como se fosse chão. Qual que é a iniciativa deles? Isso é improvável. Isso é impossível, eu não acredito nisso. Isso é fantasma. Quando Cristo vai na sua direção, parece sim impossível, porque é. Porque você está lidando com o sobrenatural. Parece sim desafiador e quase que difícil de acreditar. Mas você tem uma escolha. Considerar a bênção de Deus, o milagre dele, algo que você não quer, ou simplesmente experimentar o milagre. E esse é meu convite para você hoje. Experimente o milagre. No verso 27, aparece agora um diálogo que é o cerne dessa história. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então, veja, no meio da madrugada, no horário mais escuro, no momento mais terrível, Jesus faz um milagre. Ele transpõe a barreira que parece impossível, chega diante de você e diz: não precisa ter medo, eu estou aqui. Sou eu, Jesus. Não precisa ter medo da doença, não precisa ter medo do desemprego, não precisa ter medo do bandido, não precisa ter medo. Eu sou o seu Deus. Mais do que isso, não precisa ter medo do futuro, porque eu vou te dar vida eterna. Amém. Essa é a promessa de Deus. Jesus vira para os discípulos e diz: não tenho medo, eu estou aqui, eu vou salvar vocês. Só que tem um barquinho, né? O barquinho é a nossa vida. Você olha para a sua vida e você está completamente satisfeito com ela? Está satisfeito? Não, né? Obviamente que não. Falta muita coisa aí, não falta? Porque você está vivendo no mundo de pecado. Tem que faltar alguma coisa. É natural que falte. Mas tem umas coisas legais na sua vida, não tem? Sim. Tem umas alegriazinhas, né?
pequenos ali, de vez em quando, não é todo dia, não é toda hora, mas tem umas coisinhas legais, tem umas coisas boas. Então, de repente, você vê Jesus andando sobre as águas e lá está uma confusão, ventania, onda e tal, e você está no seu barquinho aqui. O seu barquinho te deu alegrias, o seu barquinho te fez chegar até aqui, e de repente você pensa assim: bom, eu podia ir lá com Jesus, mas lá eu não conheço. Ou eu posso ficar aqui eu conheço. Mas tem um problema. Como está o barquinho dos discípulos nesse momento? Como é que ele está? Afundando. Se ficar no barquinho, o que acontece? Afunda. Mas você conhece o barquinho. Ele é ruim, ele não te ajuda, ele não resolve, mas é o seu barquinho de estimação. Ai, vai mexer na minha vida, vai mexer nas coisas que eu faço, que eu gosto, mas eu sempre fiz assim, mas dá errado. Para ter resultados diferentes, precisa de atitudes diferentes. Verso 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Amém. Pedro é o herói dessa história, porque ele diz assim: Senhor, eu vou largar o meu barquinho, deixa eu ir aí aonde você está. Eu vou deixar para trás esse negócio que não está mais funcionando. Eu vou me aventurar em algo novo, completamente diferente e completamente dependente de Jesus. Ele já tinha experimentado pular na água do mar outras vezes. E toda vez que ele pulou sozinho, o que acontecia? Afundava. Por que agora ia ser diferente? Quem é o fator diferente na história? Jesus. Então, eu vou agora me aventurar em algo novo, diferente, só porque eu dependo completamente de Jesus. E essa é a única alternativa para você alcançar a salvação. É andar nas águas turbulentas, difíceis, impossíveis, que precisam do milagre. Experimente o milagre, esse é o convite. Jesus no verso 29 responde: vem. E Pedro desce do barco, anda sobre as águas e vai até Jesus. Quando você experimenta um milagre, o que acontece com a sua vida? Fica extraordinária, fica completamente diferente. Você estava dentro de um barquinho afundando, vendo o problema. Agora você está fora do barquinho, vendo a solução, olhando para Jesus e andando sobre as águas. E mesmo que as ondas fossem grandes, elas não te derrubavam, porque você estava com Jesus. A sua vida fica completamente diferente, suas atitudes são diferentes, seu ponto de vista é diferente. Você está olhando por outro ângulo e você está em outra companhia, que está agora com Jesus. A tempestade acabou? Não. As ondas baixaram? Não. Resolveu tudo? Não. Mas você está salvo? Sim. Isso é crer em Jesus. Entende? Amém. Onde eu só vejo escuridão e problema, Cristo vê salvação. Para mim, para você e para todos os filhos dele. Amém. Eu estou convidando você para experimentar essa salvação. Deixa eu te contar uma história para ver se você entende o que é isso. Certa vez, dois amigos se encontraram no caminho. Um deles vestido com roupa de maratona. E aí, o outro pergunta para ele: opa, camiseta de maratona? Você está correndo? O outro diz: sim, me inscrevi em algumas maratonas. E então o amigo pergunta: e você é bom? Ele disse: olha, eu já cheguei em 30º lugar, eu já cheguei em 70º lugar. Depende da maratona e de quantas pessoas se inscreveram, mas é por aí que eu termino.
Então o outro diz: em que lugar chegam os ruins então? E ele responde, já indo embora: os ruins não chegam a se inscrever. Você entende? Experimentar a salvação é se inscrever na maratona. Não é necessariamente chegar em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro. Você pode chegar no lugar 70 com 70 inscritos. Está tudo certo. Porque a vitória não é em que lugar você chega, a vitória é você experimentar e tomar uma decisão ao lado de Cristo, porque Ele vê onde eu só vejo escuridão. Verso 30, a história continua: reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Eu sei, parece que Pedro fracassou, mas lembre-se que Deus não tirou os problemas dessa história, assim como Ele não vai tirar o pecado da história da humanidade por enquanto. A tempestade continuava lá, eu disse para você. Ele só estava agora dependendo de Jesus, mas a escuridão continuava. Ele continuava sem enxergar muito ao seu redor. Tanto que quando ele desfoca de Jesus e olha para o problema, ele afunda. Sim. Mas, por que Pedro é o herói? Porque Pedro abandona o barco. Dentro do barco, não tem salvação. O barco vai afundar. Fora do barco, tem salvação. Mas continua tendo problemas. Bom, diante dos problemas, a solução continua sendo quem? Jesus. Mesmo que num dia você afunde, mesmo que num dia você erre o olhar, mesmo que num dia você se distancie de Jesus, Ele nunca vai se distanciar de você. Amém. E Ele vai estar sempre pronto do seu lado. Amém. Para quando você disser: Senhor, me salva, Ele vai responder: me salva. Amém. Ele pega a sua mão, Ele te segura pelos braços, Ele faz um milagre na sua vida. E aí, agora sim, no fim da jornada, quando Jesus voltar, Ele vai acalmar a tempestade de um jeito definitivo. Amém. Finalmente. É isso que você quer para a sua vida. Amém. O convite hoje aqui é: deixe Jesus fazer o milagre na sua vida. Amém. Porque Ele vê onde eu só enxergo escuridão. Ele é a solução, mesmo no meio da tempestade. Amém. Deixe, creia, deixe que Ele te conduza, confia completamente nele, porque Ele é a única solução, Ele é a única salvação para a nossa vida. Amém. Eu não sei qual é hoje o fator que tem trazido escuridão para a sua visão, mas eu sei qual é a solução para todos os fatores da vida de todos nós que estamos aqui. Amém. É Jesus. Você crê nele? Amém. Fique em pé. Eu gostaria de fazer uma oração de bênção para a sua vida. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado. Obrigado porque nessa noite nós nos fortalecemos espiritualmente através de testemunhos e através da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Saímos daqui com uma decisão: nós queremos a Ti, queremos experimentar o Teu milagre, queremos alcançar a salvação através da Tua graça. Nós entregamos completamente nossa vida em Tuas mãos, confiamos no Senhor. Amém. E queremos deixar que o Senhor nos conduza. Nós sabemos que em algum momento é muito provável que nós fraquejemos, que nós vamos cometer alguns erros.
Nestes momentos, nos perdoa, estende a tua mão e nos ajude a sairmos, a encontrarmos em Ti o fim da tempestade, a calmaria, a luz que ilumina a nossa vida e espanta as trevas. Amém. Senhor, cuide dos teus filhos que aqui estão. Senhor, cuide dos teus filhos em todos os lugares. Nos faz o milagre da salvação na nossa vida. É isso que nós te pedimos e agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.